Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes 2 gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores, eu, João Razini, junto com meu amigo e sócio Mário Henrique, também conhecido como MH. Nós somos 2 ex-expatriados, ex-executivos de multinacional e atualmente nós ajudamos empresários a entender se o seu negócio dá dinheiro e, por que não, aumentar as suas retiradas mensais. MH, tudo bem? Tudo bom, João? Tudo bem, tudo tranquilo. O tópico de hoje, ele é um tópico... A gente vem fazendo muita analogia, né? A gente tem conversado e falando dos nossos tópicos e fazendo analogia. Um dos nossos episódios, salvo engano, a gente falou da conta de padeiro, né? Certo. E hoje eu vou começar esse tópico falando da cadeira do barbeiro. Talvez o pessoal não entenda agora do que eu estou falando, mas vou cristalizar isso para depois a gente chegar nesse ponto. E a cadeira do barbeiro, ela tem a ver com um dos tópicos que a gente discutiu também, que eram os princípios universais que a gente chamou de gestão. E foi até que a gente falou, você não vai achar em livro, não vai achar em nada, né? Que para nós é a questão de prosperar, você gerenciar o seu crescimento, a sua venda, é você gerenciar o seu caixa e também o seu gargalo. E aí eu lembro que até nesse episódio a gente falou, quando a gente for falar de gerenciar o seu gargalo, você vai ver o quanto que isso é amplo, porque a gente começa a entrar numa visão de, eu vou chamar aqui de processo. Né? E o tópico hoje é esse. E aí a gente vai fazer essa analogia com a cadeira do barbeiro, porque quando a gente fala em gargalo, a gente fala qual é a limitação do teu processo. Quando eu estou falando de limitação do teu processo, limitação do teu negócio. Né? Eu vendo pouco, eu não consigo vender. Será que é isso? Né? Eu tenho aqui na minha linha de produção uma máquina que eu vejo que ela faz com que o processo demore. Será que é isso? Né? E aí, começando com essa analogia do barbeiro, só para dar uma introdução do assunto, e depois eu deixo para o MH falar um pouco mais sobre isso, quando a gente pensa na cadeira do barbeiro, e esse barbeiro, vamos dizer, qual que é a limitação dele? Né? Qual que é a limitação do negócio dele? Depende. Se a cadeira dele estiver vazia, eu diria que não está chegando cliente. Não está chegando cliente por quê? Né? Então, você concorda comigo que nesse caso a cadeira ela não é o limitante dele. Nesse momento. Neste momento, não. Certo? Nesse momento. O problema dele é outro. A limitação dele lá, do processo dele, do negócio dele é outra. Sim. É vendas nesse caso. No caso é vendas. É interessante você falar nesse momento. Porque... Até tô indo um pouco mais longe, mas... Fica à vontade. Falando, mas assim, o barbeiro, ele quer que aquele recurso, que é a cadeira dele, que é a cadeira que, se não tiver um cliente sentado ali, ele não vai estar ganhando dinheiro, ele quer que ela seja explorada ao máximo. Exato. Né? Então, o objetivo dele deve ser ter sempre alguém sentado ali. Se ele não tem, aí ele tem que ir descobrir as razões. Interessante também que você falou, qual é o que limita o negócio? Limitante, o fator limitante. O fator limitante. O fator limitante, ele não é negativo. Ele não é negativo, vamos entender isso. Porque o fator limitante, ele pode também ser igualmente descrito como o potencial. Né? Porque é o fator limitante que determina o potencial. Né? Até a gente outro dia falou ali, você tem uma empresa, ela pode ser... A gente usa do barbeiro porque é fácil de visualizar uma cadeira
um barbeiro e clientes entrando na fila para sentar ali e o dinheirinho entrando na conta dele. Empresas mais complexas tem mais departamentos, mais processos, mais produtos, etc. Mas ela também tem um fator limitante que determina o potencial. Se ela não tivesse, ela teria uma produção infinita. Necessariamente ela tem. Então a gente precisa descobrir, primeiro, hoje, o que está limitando, né? Hoje, o que limita a minha empresa de ganhar mais? Eu tenho uma cadeira do barbeiro aqui. Às vezes a cadeira do barbeiro ela está sobrecarregada. E aí está limitando você de ganhar mais. Exato. Aí você vai ver, então o que eu vou fazer? Vou aumentar meu preço ou vou colocar uma outra cadeira aqui, né? Por isso que eu falei que, naquele exemplo, né? Ela está vazia naquele momento. Naquele momento. A limitação não é a cadeira, não é dentro de casa. Exato. Então, acho que uma forma, a primeira, assim, de você analisar se você... Eu penso assim, você vai crescer teu negócio, você tem que... A primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte. Eu tenho mais capacidade do que demanda? Ou seja, eu atendo todos os pedidos? Atendo. Tranquilo. Então vai vender. Né? Deixa dentro de casa aqui, funcionando, porque você não vai crescer mais arrumando o processo. Exato. Né? Você tem que vender mais. Ok. Aí existem formas lá de você ir vender mais. Ou não, tô sobrecarregado. Né? Não estou conseguindo cumprir meus prazos. E a gente vai falar um exemplo aí de um caso real que normalmente o problema está em vendas, né? Mas existem casos que o problema é interno, que você não está crescendo, ou às vezes nem está crescendo, mas não está conseguindo atender a demanda. E isso é ruim, porque daí vira um ciclo vicioso que daí você vai perdendo cliente, etc. Tá? Mas a analogia é essa, né? Da conta do padeiro, mas poderia ser também, se você tem um restaurante, poderia ser as mesas e cadeiras no restaurante, porque é o que determina o potencial daquele negócio, quanto aquele negócio vai faturar. Eu lembro que assim, a Executive, por si só, ela atendeu muitas clínicas, eu vou colocar assim. Né? Eu lembro de um exemplo, não vamos falar o nome aqui, mas de um exemplo de uma clínica que era nítido e claro a limitação, que era no início do processo, salvo engano, certo? Sim. Então, esse caso foi o seguinte. Primeiro, a gente atende muitas empresas da área médica, clínicas, laboratórios, por conta do nosso histórico, né, na área de saúde multinacional. Esse foi um dos nossos primeiros clientes, um laboratório. E o laboratório, quem já fez exame, sabe que você vai lá, faz exame, faz uma coleta e depois eles te passam um prazo, 7 dias, 10 dias, etc. E você vai receber o laudo, o resultado daquele exame. E eles tinham um problema, que é que eles não conseguiam cumprir o prazo. Tá? Até depois eu fui ver, você não pode também ter tudo como verdade, né? Então eu falo assim, não conseguimos cumprir o prazo. Mas a gente foi ver lá, não consegue mesmo cumprir o prazo? E a gente foi ver que, na verdade, o que acontecia? Se prometia para o paciente ou para o médico solicitante 10 dias, alguns entregavam em 5, outros em 6, um tanto em 7, um tanto em 8, um tanto em 9, um tanto em 11, um tanto em 12, alguns em 15, alguns, né? Sabe? Se perdiam. Então, não é que não conseguia cumprir o prazo. O que não havia era padrão de processo. Tá? Então, estava muito nítido que não havia padrão de processo. E daí a gente chegou lá e falaram assim, a palavra de uma das diretoras foi, eu não sei mais o que fazer. Então, eu não estava lá para saber o que ela já tinha tentado, mas ela aparentemente não sabia mais o que fazer. Eu falei, não, né? Vamos tentar analisar aqui. E era, então, senso comum ali que a gente não podia focar em vendas. A gente tinha que arrumar a casa e depois ir vender. Então, vamos arrumar a casa. Como você determina o quanto um processo é capaz de produzir?
Sendo que a maior parte é trabalho manual. Por conveniência, esse exemplo era praticamente uma linha de produção. O laboratório normalmente é uma linha de produção. É uma linha de produção. 5 etapas, vamos supor, 5 etapas nesse processo, que é uma linha de produção. E aí, como que você mede sem ficar cronometrando ali? Qual que é a capacidade? Pergunta. Senta com a pessoa do lado Senta com e a pessoa. tenta Então, vai lá em entender. cada departamento, Senta com o especialista. senta com quem conhece o Como a trabalho. gente já falou várias vezes. O Senta empresário é o especialista. Ele Senta. conhece o negócio dele. Senta. Você sentou com o especialista para entender o processo. Senta com quem conhece o trabalho. Então, vai ali. Quantos desse trequinho aqui você consegue processar por dia? Não sei. Não sei quantos. Normalmente é a resposta, porque a pessoa não quer se comprometer com um número, né? Mas a gente não quer um número real, a gente só quer uma ideia. Quantos? Não sei. É 500 exames por dia? Não, é muito. É 100? Não, mais. É 250? É 250. Então, 250. Aí vai para a próxima etapa, faz a mesma coisa. Mas depois você faz isso, você tem uma ideia bem próxima da realidade de quanto que cada um consegue, de forma confortável, processar em um dia. Uhum. Então, se tem 5 etapas, você fala, bom, então se eu tenho minha cadeira do barbeiro aqui, que é a etapa com menos capacidade, que pode processar 300 por dia, o potencial do meu processo todo é 300 por dia. Os outros conseguem fazer mais, eles vão dar vazão. Né? Exato. Então, é 300. E aí, não coincidentemente, mas até óbvio, quando a gente viu, a gente tirou uma fotografia, né? Pegamos dados, uma fotografia é um modo de falar, mas pegamos dados de todos os exames que estavam em aberto, e essa etapa com menos capacidade é onde tinha o maior volume de exames parado. Esperando 4 dias de exame. Aí se você pega a conta do padeiro... Volta para a conta do padeiro. Volta para a conta do padeiro. Fala, cada exame você, vamos supor aqui, cada exame R$100, né? Tira imposto, tira a análise do médico ali, vai sobrar R$50, né? Tô, grosso modo aqui. 50 vezes 4 dias de trabalho, que é 300, dá 1.200 exames parado. Vezes 50, faz a conta, dá bastante dinheiro. Então, tá um parado ali. Daí chega, pessoal, como que a gente faz para dar mais vazão nesse trabalheiro aqui que tem? Nesse caso, a cadeira do barbeiro era aquele processo ali. No caso, tinha uma etapa. Era a triagem. Era a triagem. A triagem. E a triagem realmente era complicada porque precisava ligar para o plano para liberar os exames. Exato. E era um processo moroso. Uhum. Né? E aí a gente fez seguindo a nossa metodologia, que é a etapa que é gargalo, no caso era ligar, não pode parar. Porque se eu perco uma hora ali, eu estou perdendo uma hora de processamento em todo o meu processo. Uhum. Então a gente organizou ali de uma forma que aquela etapa nunca parasse. E a gente sabia que as outras etapas iam dar vazão, porque a gente tinha feito o nosso mapeamento. E o engraçado foi que, óbvio, no começo não foi assim, né? Porque a gente tinha 4 dias de trabalho para fazer. Tinha um backlog, vamos dizer. Tinha um backlog. Então, precisou ser feito ali durante uma semana uma força para tirar esses atrasados para depois colocar o processo novo. E o interessante, depois, quando a gente via no relatório de fluxo de caixa, ele estava assim. E naquele mês que você ganhou 4 dias, basicamente, né? 4 dias é 20% do mês. Foi nítido. Ele, na hora, já levantou. Esse exemplo, eu vejo assim, ele é fantástico, se usar essa palavra, pelo seguinte. Você mostrou que, nesse caso, a cadeira do barbeiro, mas era a triagem, o problema do negócio, o limitante do negócio estava dentro de casa. Sim. Certo? Não era vendas, por exemplo. Né? Não era vendas. Não era vendas. Depois se tornou vendas. É aí que eu ia chegar. Momentaneamente, o problema estava dentro de casa. Dentro de casa. Depois que você
arrumou esse problema, você jogou o problema para fora de casa. Fora, exatamente. Que daí é assim, agora eu estou organizado dentro de casa. Sim, posso receber certo? mais. Eu posso receber mais. Sim. O que é receber mais? É vender, fazer parceria com outros, nesse caso, laboratório, etc., para que chegue mais volume, para que eu possa processar. Exatamente. E essa é a vida do empresário. Exatamente. Entendeu? Ele tem que estar olhando o todo. Sim. Volta para os 3 princípios. Volta para os 3. Né? O prosperar, o vender, o fluxo de caixa e o gargalo. Exatamente. Né? E aí você já também falou, o exemplo do fluxo de caixa. A partir do momento que se arrumou dentro de casa, com a mesma quantidade de demanda, mas já deu uma diferença. Sim. Sim. Entendeu? E a gente sabia que ia dar vazão e deu vazão. Exato. E aí, nesse caso, pela natureza do negócio laboratorial, quando o laboratório começou a entregar no prazo, que era 10 dias, começou a aumentar a demanda. Né? A gente fez um trabalho comercial também, mas começou a naturalmente aumentar a demanda, porque a gente estava cumprindo o prazo. Então, e o prazo é o seguinte, tem determinadas coisas que você tem que colocar como não negociável. Importante isso. Como não Atrelado negociável. à disciplina. Não negociável assim, não, é isso e pronto. Ou seja, porque você está o tempo inteiro tomando decisão. Então, nesse caso, o que é importante para o cliente? Prazo. Porque a qualidade da leitura do exame, ele vai conseguir em outros. É quase que igual. Só que prazo é o que é o quebrador de negócio. Então, se você não cumpre o prazo, você vai perder cliente naquele negócio específico. Então, cumprir o prazo tem que ser não negociável, no sentido de toda decisão que você toma, você tem que pensar como que isso vai afetar o prazo. Isso vai afetar positivamente ou negativamente o meu prazo? Se for afetar negativamente, você não vai fazer. Isso mesmo. Eu tenho outro exemplo também disso, sabe? E aí é um exemplo mais do mundo corporativo, né? Durante um dos trabalhos que eu desempenhei lá, a gente tinha um problema que era um problema no call center, que era a gente deixava escapar negócio, né? Eram clientes que ligavam, não era nem nós ligando, era cliente que ligava. Ou seja, o cliente, ele pegou o telefone, ele falou, preciso falar com você, porque eu quero fazer negócio com você. E a gente tinha um abandono de ligação gigantesco. Deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Em alguns casos, escapando dinheiro mesmo. Né? E aí, de novo, qual que é o nosso problema? Qual que é o meu fator, o meu processo limitante aqui? Aí a gente foi entender. Lógico, como no mundo corporativo, você tende a ter informações mais estruturadas. Sim. Então, geralmente, o abandono de ligação era na maior pico na segunda-feira. Lógico, no domingo o cara decide o que ele vai fazer da semana. E segunda-feira de manhã ele já quer tentar resolver os problemas da vida dele. Né? E aí a gente começou a descobrir que, por exemplo, como esse call center trabalhava quase que todo o final de semana, muitas pessoas pegavam a folga onde? Segunda. Aula laboral de fisioterapia que é necessário, Era na NR, segunda. agora eu não lembro a NR. Era na segunda. Segunda de manhã. Sim. Então, só você azeitando o processo, né? Não, então a folga não precisa ser na segunda, pode ser, entendeu? Só você fazendo isso, a gente já tirou o processo limitante, né? Já começou a fazer mais negócio, já começou a impactar o caixa, entendeu? E com isso fiquei preparado, no caso a empresa ficou preparada para as ligações, absorver e fazer negócio. Né? E fazer negócio. Então, onde que eu quero chegar? Esse exemplo, ele vale qualquer lugar. Qualquer lugar. O outro exemplo é o exemplo do padeiro. A conta do padeiro foi daquele padeiro. Sim. Fala um pouquinho desse exemplo Até também. Vou mandar um abraço para ele se tiver. Esse cliente era uma padaria. Tá. Pão maravilhoso.
E ele que veio ele, obviamente, ele não inventou o termo, mas a gente passou a adotar ele no nosso... Aquilo que a gente falou. No nosso dia a dia, por influência dele, porque ele vinha, vamos fazer uma conta de padeiro. Né? E ele era padeiro, então era engraçado. E ele queria comprar um forno. Mas ele queria muito aquele forno. E ele falou, veja, o teu gargalo, ele não é o forno. O forno não vai fazer você vender mais. O teu problema hoje são bandejas para o setup e alimentar o forno. Né? Você quer que o gargalo seja o forno? Você quer. Porque é o teu ativo de maior valor. E que, então, é o ativo que precisa ser explorado ao máximo. Né? Não bandejas, obviamente. Né? Bandeja era barato. Só que a bandeja que estava atrapalhando. Porque ele, por uma falta de bandeja, não conseguia preparar os pães, né, no volume que ele precisava, para, na hora de trocar a fornada, alimentar. Então, ele perdia tempo no forno, por conta de falta de bandeja. Exatamente. Então, esse é mais um exemplo. Eu acho que hoje esse episódio aqui, a gente trouxe vários exemplos e volta naquele princípio universal. Eu gosto de repetir. Prosperidade, a gestão das vendas, ótimo. Gestão do caixa e gestão do gargalo. Né? E aqui a gente focou único e exclusivamente na gestão do gargalo. Mas para o empresário, se ele entende, se ele sabe desta lógica, desses 3 princípios, desta lógica do gargalo, já é um excelente passo para que ele comece a estruturar a sua empresa, comece a fazer as mudanças e, consequentemente, comece a retirar mais no final do mês. Com certeza. Né? Por isso que eu sempre falo, tudo que a gente está falando aqui, no final, é esse link, é esse o objetivo. É o nosso empresário, empreendedor, ele tirar mais. Sim. E o que a gente está tentando colocar aqui é exatamente isso. Esse é um conceito. Sim. E veja, todos esses exemplos que a gente falou, ninguém foi mandado embora. Não. Foi tudo reajuste com a estrutura atual. É só você... Era importante você identificar o ativo ali, recurso que precisa ser explorado e desafogar o que estava atrapalhando isso. E no final, aumentou o dinheiro. Sim, no final gerou mais dinheiro. Exatamente. E no final a gente respondeu aquela pergunta para eles. Dá dinheiro o teu negócio. Exatamente. Certo? Gente, obrigado. MH, obrigado mais uma vez. Valeu. Por favor, curtam o nosso canal. Compartilhem o nosso canal. Compartilhem as nossas redes sociais. Para nós é de extrema importância estar aqui e agregar valor cada vez mais. Tá bom? Até o próximo. Muito obrigado. Tchau, tchau.